Estamos chegando perto do julgamento mais importante da história da República Brasileira. Sim, o mais importante. E a razão é a seguinte: democracia, para funcionar, precisa de tempo. Não bastam 10 ou 20 anos. Democracia precisa de continuidade. 50 anos, 70, 100, 120. E uma única força insiste em se intrometer na nossa democracia. Foram desde 1889 7 vezes que um ou mais generais derrubaram o regime legal, derrubaram a Constituição, porque queriam escolher quem mandaria no Brasil. Por 7 vezes deu certo. Mas olha, muitos outros golpes militares foram tentados e não deram certo. E nunca um general foi julgado por tentar interromper a democracia. É hora. Os bolsonaristas costumam usar um de 3 argumentos quando confrontados com esse julgamento. Um é tolo, o outro nos faz de tolos e o terceiro é cínico. Vamos encarar os 3? O primeiro, não aconteceu nada. É mentira, mas tudo bem, vamos lá. O segundo, tudo o que fizeram era estritamente legal. É o argumento dos advogados do próprio Bolsonaro. E aí vem o terceiro, o cínico. Pensar em cometer, planejar um crime não é por si só um crime. Bem, vamos começar com o general Mário Fernandes. No seu depoimento aos ministros do Supremo Tribunal Federal na semana passada, ele confirmou ser o autor do Plano Punhal Verde e Amarelo. Se vocês não lembram, é aquele pico do delírio bolsonarista. É o plano que prevê o assassinato do então presidente eleito Lula, do seu vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, que presidia também o Tribunal Superior Eleitoral. Sim, Mário Fernandes confirmou que escreveu cada palavra do plano. O general, no entanto, disse que eram só umas ideias da sua cabeça. Vamos lá, entre aspas, exatamente as palavras do réu. Este arquivo digital que retrata um pensamento meu que foi digitalizado é um estudo de situação, uma análise de riscos que fiz e por costume próprio resolvi digitalizar. Esse pensamento digitalizado não foi compartilhado com ninguém, fecha aspas. O sujeito chega a general e tem dificuldade de distinguir digitar de digitalizar, mas tudo certo. Mário Fernandes explicou que bateu o texto e aí o imprimiu para consumo próprio. Sabe, no setor público as coisas todas deixam registro. Então, se dentro do Palácio do Planalto você imprime um documento, tudo deixa rastro. Que computador foi usado, qual login e senha que deram acesso à máquina, que impressora imprimiu o que e quantas vezes. É por isso que a Polícia Federal tem detalhes que o general não pode negar. E o problema é o seguinte: ele diz que imprimiu o texto para relê-lo, para não cansar a vista na tela. Tudo certo, muito justo. Eu, às vezes, eu gostaria de fazer isso de vez em quando, mas não faço, não. Só que a impressora diz que foram feitas 3 cópias. Era a configuração, explica o general. As outras coisas impressas tinham 3 cópias? Não. Mário Fernandes foi depois de imprimir os papéis para o Palácio do Alvorada. Tem um registro lá na porta. Adivinha quem estava lá deprimido porque não aguentou o resultado das eleições? Vejam, o tipo de mensagem que mandava por WhatsApp esse general. Para o tenente-coronel Mauro Cid. Cid, acho que você está tendo uma reunião importante aí agora no Alvorada. Isso é história. E a história é marcada por momentos como esses que nós estamos vivendo agora. Estava empolgado, né? Para o general Braga Neto. Força, general! General, está havendo uma reunião importante agora no Alvorada. Eu acredito que o senhor esteja presente. Fecha aspas. Ele sequer se continha, né? Outra mensagem para o Cid no outro dia. Mas porra! A gente não pode perder a oportunidade. São 2 coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que qualquer ação pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas porra! Aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades, fecha aspas. Não exatamente um cara articulado, né? Mas não é só isso, não. A tocaia ao ministro Alexandre de Moraes, exatamente tal qual foi descrita no plano que o general escreveu para si, aconteceu. Oficiais do Exército monitoraram o ministro seguindo o plano da sua prisão e assassinato. Sabemos disso porque temos as mensagens que trocaram por WhatsApp e temos a localização dos celulares que carregavam. Ou seja, não se trata apenas de ideias soltas na cabeça de um general como Fernandes, não. Se trata de algo que ficou apenas em suas mãos também, não. Não se trata apenas do planejamento sem execução. Ele pressionou para que houvesse ação. Ele torceu para que houvesse ação. E ele pôs a ação em curso. A Lei 14.197 de 2021, que define quais são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tem os seguintes artigos: 359-L.
Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Atentem-se ao verbo. Tentar. Não é fazer, é tentar. Tentar dar um golpe, tentar acabar com a democracia. Esse é o crime. Claro, é preciso emprego de violência ou grave ameaça. O que quer dizer isso? Essa é a questão que estará presente os ministros do Supremo Tribunal Federal. As provas e as confissões deixam claro que houve tentativa, isso está ali. Os ministros vão ter de decidir se, quando o presidente da República mobiliza militares, incluindo generais da ativa, para impedir a posse do seu sucessor, se isso constitui grave ameaça pelo poder que um presidente e as Forças Armadas têm. Precisarão decidir se o fato de que houve uma tocaia de militares armados com a intenção de assassinar um ministro do Supremo, de que organizaram um ataque que detonou as sedes dos três poderes, se isso constitui uso de violência. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Deixa eu te contar como é que nasceu o ponto de partida da série. O PDP aqui do YouTube já traz análises a quente, vocês conhecem, mas alguns temas pedem mais profundidade. Por isso criamos a série. Episódios maiores, produção de streaming, recursos visuais, olha, muito mais ricos. O primeiro episódio se chama A Sociedade que o Algoritmo Criou e explica como que os algoritmos de recomendação mudaram nossos relacionamentos e como isso que impacta a polarização política e, claro, a desinformação. Agora lançamos mais 3 episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina, filmados lá. História, sociologia e contexto para entender o que realmente está por trás dessa guerra nesse momento. Se ainda não viu, fica o convite. Assine o streaming do Meio e mergulhe nos temas que moldam o nosso tempo. E olha, eu já estou preparado para os próximos, tá? Também vai ser filmado fora do Brasil sobre um tema muito, muito caro a todos nós. E esse é o ponto de partida do YouTube. Não aconteceu nada. É evidentemente mentira. O general Mário Fernandes confessou e, mesmo que não tivesse confessado, já havia provas fartas. E temos, claro, os depoimentos assinados dos comandantes do Exército e da Aeronáutica que confirmaram que foram pressionados pelo presidente da República para dar apoio militar ao golpe. Eles disseram não. O presidente pediu. Gente, é claro que aconteceu. Aí tem o 3, né? Pensar em cometer, planejar um crime não é por si só um crime. Como é mesmo que a lei define esse crime? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O crime é tentar. O crime não é conseguir. Sabe por que o crime é tentar? Por uma razão muito simples. Se um golpe de Estado dá certo, a Constituição é derrubada e o Congresso e o Supremo não têm mais poder. Acabou. Não vai ser julgado. O único crime possível de ser julgado é o da tentativa. Se dá certo, os caras que mandam agora, aí acabou. Então sobra o 2. Tudo o que fizeram era estritamente legal. É o que o Bolsonaro falou ao Supremo, que uns malucos tentaram umas coisas, mas ele não tem nada com isso, coitado. Que malucos? A turma acampada em frente aos quartéis, os desgarrados como o general Mário Fernandes. Bolsonaro é o velho covarde de sempre, né? Larga seus aliados pela estrada, deixa gente ferida no caminho, pede que cometam crimes em seu nome e não assume nada. É sempre inocente. O problema é que ele não tem como negar que a minuta do golpe, ou seja, a ideia de declarar um estado de sítio e um estado de defesa no prédio do Tribunal Superior Eleitoral não tenha passado por suas mãos. Então o que ele diz? Existem as duas ideias na lei brasileira, então pode, o estado de sítio e o estado de defesa, é só pensar. Por que ele não poderia estudá-las? É cínico, mas é cínico. Qual o objetivo de fazer o Exército tomar conta do prédio da Corte que se responsabiliza por eleições? Só um. Impedir que o resultado das eleições tenha um valor. Se um presidente da República derrotado nas urnas pensa em fazer isso, organiza gente para arrumar isso, como pode alegar que seu objetivo não é nenhum outro que não interromper o fluxo democrático?
A gente ainda não sabe quando, mas entre setembro e outubro esse julgamento deve acontecer. Pela primeira vez, generais devem ser condenados por organizar um golpe de Estado. Um ex-presidente vai na esteira. Estão movendo um mundo para tentar impedir isso. Puseram até pressão da Casa Branca. Vamos lá. Vai acontecer. Pela primeira vez na história. Sabe, a democracia brasileira ela não está bem. As relações entre os poderes estão em frangalhos. Nos últimos 10 anos, tudo foi esticado, desarrumado, desmontado. Todo mundo, em algum momento, forçou os limites dos seus poderes. A coisa ficou completamente desorganizada e não estão mais claros os limites de judiciário, legislativo e executivo. Essa reconstrução, ela vai ser lenta. Mas a reconstrução vai acontecer porque democracias são assim. Elas precisam de tempo. Precisam fundamentalmente que ninguém tente encerrá-las porque não gostou do resultado na última rodada. Então, gente, vamos lá. Tem um julgamento histórico pela frente. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.